Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Para vós fala Jacinto José Zinga e este é o meu, teu e o nosso canal Raiz da Inovação. Hoje vamos começar uma nova playlist onde iremos falar sobre como montar um amplificador de 100 watts. Mas inicialmente vamos falar sobre, nessa primeira aula, nesse caso, sobre uma introdução básica daquilo que é o amplificador, de modo que nos situemos no tema em questão. Então, vamos a isso. Então, falando sobre uma breve introdução, vamos aqui dizer que tudo começou no início do século XX, precisamente em 1907, que Leonard Forrest ele patenteou o primeiro triodo da história, nesse caso, né? Nesse caso me refiro que ele patenteou o Audion, que posteriormente ele foi reconhecido como o primeiro triodo da história. Já vemos, né? Estamos habituados a falar de diodo, mas aqui eu estou a falar de triodo, nesse caso 3 terminais, 3 pernas, não é? Isso foi precisamente publicado nesse caso a patente dele em 1908. Então aqui nós temos a imagem que nos espelha o nosso Leonard Forrest, o grande Leonard Forrest. Ainda também aqui temos a dizer que as válvulas eles eram os únicos dispositivos ativos naquela época, né? Então aí começou começou a chamada era da eletrônica. Por quê? Porque eles possibilitavam, nesse caso as válvulas, fazer amplificação de sinal, algo que era impossível antes do lançamento do Audion, certo? Então temos aqui também algum exemplo de válvula. Podem ver aqui temos as válvulas que foram utilizadas para fazer este primeiro amplificador. Temos aqui um circuito típico de um amplificador feito com válvula, e por último temos aqui a válvula, como é que é a válvula na prática, um amplificador já bem acabado. Ainda temos aqui a dizer que os amplificadores são usados em transmissores e receptores de rádio e televisão, em equipamento de estéreo de alta fidelidade, microcomputadores e outros equipamentos eletrônicos digitais. Seus componentes, nesse caso os principais, são dispositivos ativos. Estamos a falar de quem? De válvulas e transistores. Ok, já falamos de válvula, mas agora vamos começar a falar sobre os amplificadores transistorizados. O que acontece? Depois de algum tempo, os amplificadores feitos com válvulas, ou seja, as válvulas foram caindo em desuso. Pois descobriu-se um outro componente que era bom também para projetar, montar os amplificadores, que tratava-se de quê? Tratava-se dos transistores. Os transistores eram vantagem como que eram menor, vamos assim dizer. Também tinham menos consumo de energia, maior durabilidade, estou a falar praticamente de durabilidade de uso. Por quê? Porque as válvulas, depois de um tempo, elas sobreaqueciam, então tinham que ser desligadas para arrefecerem um bocado. Então já com os transistores isso não acontece mais. Depois temos menor tamanho e custo, certo? Também ainda temos aqui a dizer que atualmente os amplificadores transistorizados podem ser construídos com transistores. Estes transistores que podem ser os MOSFETs ou os bipolares, normalmente são usados. Como podem ver aqui um circuito feito com transistores. Temos aqui um MOSFET e aqui temos um bipolar. E também podem ser feitos com circuitos integrados. Temos aqui também um exemplo de um circuito integrado. E ainda aqui também temos um outro exemplo de um circuito típico feito com um circuito integrado, CI nesse caso. E falando também sobre alguns conceitos importantes, estamos aqui a dizer que quando estamos a fazer análise de um amplificador, certo? Utilizamos normalmente a análise CC e a análise CA. Análise CA usamos normalmente o modelo P ou T para sua simplificação. Então é necessário ou importante também aqui sabemos alguns conceitos ou funcionalidades do capacitor quando estamos a falar desses tipos de análise.
Então temos o capacitor de acoplamento. O capacitor de acoplamento, nesse caso, é nada mais nada menos utilizado para quê? Para ligar dois ou mais estágios, não é? E também estamos aqui a dizer que além do capacitor de acoplamento temos o de desvio. Ele vai desacoplar, nesse caso, um determinado ponto do circuito, vamos assim dizer, desviando esse ponto para onde? Para o terra. E aqui temos uma imagem onde vamos poder entender bem esse conceito de capacitor de acoplamento e de desvio. Aqui, como podem ver, temos um capacitor de acoplamento que está a acoplar o que? O nosso sinal para a base do nosso transistor, vamos assim, nesse caso, para esse ponto do nosso circuito. E aqui, por último, temos um outro capacitor, nesse caso de acoplamento, que está a acoplar o que? O nosso coletor, que é a nossa saída do nosso amplificador aqui para o nosso que? Para a nossa carga. E por último, temos aqui o conceito de capacitor de desvio, que temos aqui esse capacitor que está a fazer o que? Desviar esse ponto do nosso coletor para o que? Para o terra. Mas ainda falando sobre capacitor de acoplamento e capacitor de desvio, nós devemos entender o que esse comportamento do capacitor vai depender de que tipo de análise estamos a falar, ou seja, se estamos a falar de corrente de tensão alternada ou contínua. Por quê? Os capacitores de acoplamento não é configurado como acoplamento. Em tensão contínua, eles são encarados como o quê? Eles são encarados como um circuito aberto, e os capacitores de desvio são encarados como o quê? Como circuito aberto também, não é isso? Então isso vai ser na análise CA que nós vamos ter o quê? E vamos ter aqui que os capacitores de desvio, né? O capacitor de desvio vai ser encarado como o capacitor de desvio não, os capacitores vão ser encarados como o quê? Como um circuito fechado, um curto-circuito. Então os capacitores vão ser encarados como curto-circuito. Aí terá a funcionalidade que estamos aqui a falar, que vai ser de acoplar ou desviar aquele ponto do nosso circuito. Conceitos importantes, ainda temos a falar de que da impedância. A impedância é o que? Trata-se da carga total, nesse caso da carga resistiva total de um circuito se opor à corrente, diferente da resistência elétrica, não é? Nós estamos a falar que aqui na impedância não temos a carga total do circuito, a total do tipo toda a carga do circuito, carga resistiva total de um circuito se opor à corrente elétrica. Ainda temos também o conceito de ganho. O que é ganho? Ganho é quantas vezes o amplificador amplificou o sinal de entrada. O sinal que nós estamos a falar, nesse caso o sinal de entrada que foi amplificado pelo amplificador, ele pode ser corrente, dando assim origem ao ganho de corrente, ou tensão, dando origem ao ganho de tensão. E aqui nessa imagem também nós podemos observar aqui no osciloscópio, temos aqui um sinal aqui menor, não é, que é o nosso sinal de entrada em verde, e em vermelho temos o nosso sinal de saída. Como podem ver, o sinal de saída está maior em relação de entrada, então ele foi amplificado. Quantas vezes esse sinal foi amplificado é que vai determinar o ganho do nosso circuito, do nosso sinal, não é? É esse que, dependendo da propriedade que estamos a falar, do parâmetro que estamos a falar, pode ser de tensão ou de corrente. Ainda falando também sobre alguns conceitos importantes, estamos a falar aqui a respeito dos amplificadores em cascata. Primeiro devemos saber que a saída de um determinado estágio, vamos assim dizer, é invertida aqui a 180 graus em relação à entrada. E aqui temos também um exemplo de um amplificador em cascata, certo? Como podemos ver aqui, temos a saída do primeiro estágio do amplificador, foi acoplado à entrada do segundo estágio, e aqui o segundo estágio foi acoplado à entrada do terceiro estágio, e isso poderia continuar. Então aqui temos o conceito de amplificadores em cascata, que eles são muito utilizados em amplificadores na prática, pois assim nós teremos na saída um sinal cada vez melhor, certo? Ainda também temos aqui o buffer ou amplificador CC. Ele é uma configuração muito usada também em um dos estágios dos amplificadores, não é? Então é importante nós saber o que é um buffer, qual é a configuração típica de um buffer.
ele é muito usado como acionador, não é? O que é acionador? É muito usado como acionador quando estamos a falar de quê? Quando estamos a falar na classe AB, não é? AB é muito utilizado como acionador. E por último, temos aqui a falar, estamos aqui a falar também a respeito do par Darling. Par Darling por quê? Porque nos amplificadores de potência ou na etapa de potência, vamos já saber posteriormente o que é a etapa de potência de amplificador, nós temos o que? Nós temos que normalmente utilizamos amplificadores complementares, nesse caso um NPN e um PNP. E esses amplificadores não, transistores, não é complementares. E esses transistores, na verdade, eles estão compostos por dois transistores lá dentro, que vão formar o que? O famoso par Darling. Nós vamos ver apenas os terminais que estamos aqui, como podemos ver o emissor, coletor e a base, mas na verdade lá no interior tem dois transistores. Agora vamos falar sobre a classificação dos amplificadores. Falando sobre a classificação, os amplificadores podem ser classificados como que? De acordo com a classe de operação. Então, nesse caso, os amplificadores transistorizados por seu acoplamento entre o estágio e também pela sua faixa de frequência. Mas nós vamos limitar pura e simplesmente a falar sobre amplificador, nesse caso, na sua classificação, de acordo com a sua classe de operação. Mas isso é assunto para a próxima aula. Espero que tenham entendido a nossa introdução, pois nós vamos fazer aqui os possíveis de explicitar esse tema da melhor forma possível para que posteriormente tenhamos uma excelente montagem e entendemos conceitualmente também tudo. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar aqui o nosso like e partilha para que mais pessoas possam ter conhecimento a respeito disso e explicitem as suas dúvidas. E não se esqueça de ir lá no link, vou deixar alguns links importantes para um bom acompanhamento da nossa playlist e até mais.